Olá, você está no Lado B, o podcast de política da FB Comunicação. Hoje eu, Alessandra Bastos, junto com meu amigo Alan Dantas e Chayane Guerreiro, recebemos o deputado estadual Hilton Coelho. Deputado, é um prazer enorme receber o senhor aqui. Espero que a gente consiga esclarecer bastante sobre a vertente política e sobre os acontecimentos agora da próxima eleição. Com certeza, Lê. É um prazer enorme, Alan, Chayane, estar aqui com vocês. Nesse espaço que a marca, eu já percebi a pluralidade, né? Então, eu acho que nós estamos aqui praticamente numa arena. Eu estou participando de uma arena, né, de vários pontos de vista. O pessoal e a esquerda socialista de Salvador e da Bahia tem um ponto de vista muito particular, já acumulou sobre a realidade de Salvador e da Bahia. E nós estamos aqui à disposição para dialogar com vocês sobre quaisquer temas. Então, vamos começar com aquela pergunta que é a recorrente. É a resistência? Esse mandato do jingle que todo mundo sempre repete a cada eleição. Com certeza. Tem a coisa simbólica, né, que é o jingle. Né, eu quero ir dos 50 na capital da resistência. E é uma coisa muito legal, porque além da referência partidária, que é os 50, né, eu não estou querendo me comparar com Lula, nem com Wagner, mas nós não temos outras referências que falem diretamente da legenda do partido. Você não tem um Lula 13, né? E nós aqui, humildemente, em Salvador, constituímos isso, né? E o 50 é inseparável dessa referência partidária. Mas, para além disso, tem o próprio conteúdo do jingle, né? Que é aquela ideia, chega de vender nossa cidade, o desemprego e a violência têm causado muita dor. Então, a gente olha para Salvador, mergulhado em violência também, né? Com esses problemas crônicos que nós temos de desemprego, e aí a gente vê o quanto o jingle também é um manifesto político, então um orgulho muito grande, ele sempre permanece para a gente, porque o conteúdo dele é um conteúdo muito atual, né? A gente espera que infelizmente, algum dia fique é um ultrapassado, né, parte dele. Essa é a parte do que a gente levanta como limite da cidade, mas ele também é uma referência dessa ideia de que o nosso povo, ancestralmente, né, ele tem uma trajetória belíssima. Aqui se constituíram as propostas de transformação mais profundas para o Brasil, que começaram principalmente através da chamada Revolução dos Búzios, né? Um programa sobre a Bahia, sim, que foi afirmado naquela época e que a gente teria uma Bahia diferente, né? A Bahia hoje é a terra, infelizmente, com a maior população rural e, ao mesmo tempo, com muito latifúndio. Mas o senhor falou que foi um centro de mudanças para o Brasil. E por que não para a própria Bahia? Isso, pois é. Essa é a grande questão. A grande questão, né? Porque é que nós temos a sexta, às vezes sétima economia do Brasil. O estado mais violento, a pior educação. Não é? Se nós somos sexto, no mínimo a gente deveria ser sexto também, né? Em relação à saúde, educação, moradia. Né? Mas ao contrário do que aconteceu, ou melhor, muito diferentemente do que aconteceu com Santa Catarina, que tem empatado, sempre fica empatada com a gente, né? Em sexto, em sétimo lugar, do ponto de vista econômico. Né, nós somos 22º índice de desenvolvimento humano. Santa Catarina é o primeiro índice de desenvolvimento humano. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de ir em Florianópolis, já. Eu fico impressionado. Fiquei impressionado quando eu vi um taxista dizer, não, aqui você pode andar à noite com muita tranquilidade. Né, e a gente vai ver o que é a sociedade, uma sociedade no Brasil, né, de um estado, e que contrasta, esse contraste, né, que acontece com a Bahia. Muita produção de riqueza também, mas existe uma forma de distribuição dessa riqueza que, ao meu ver, é muito diferente da situação da Bahia. Por isso nós temos um estado muito, muito tenso, né? Porque as pessoas também se movimentam, elas não aguentam ver a desigualdade dessa forma e elas, de alguma forma, reagem a isso. Na boa parte das vezes, não da melhor forma, mas eu acredito que seja uma reação. E é isso que a gente precisa distensionar com justiça, com igualdade social. Pena. Eu vou pedir só para o senhor chegar um pouquinho para trás, assim, isso. Chega um pouquinho para cá, deputado. Por ser gravado, a gente... e aqui eu só vou girar o microfone para a gente continuar. Pronto. Vamos nessa, tá? Vamos lá. Vamos. Diante desse cenário que o senhor apresentou agora, a gente está chegando vai fechar 20 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, que é um partido de esquerda, que tem como pauta diminuir a desigualdade, ampliação de acesso de todos à educação, à moradia, tantos outros temas importantes. Mas a gente vê algumas coisas dessas não acontecendo aqui no estado. O senhor citou um exemplo, inclusive, comparando com Santa Catarina, com o estado
lá do sul do país. O estado é muito grande, tem muita coisa peculiar aqui na Bahia, que faz com que seja difícil. Como o senhor faz essa análise diante do cenário atual aqui do estado? Porque eu vou fazer uma síntese eu acho que nunca ficou muito evidente, justamente pela dimensão do estado, talvez, e a forma como historicamente as coisas se estruturaram aqui na Bahia, não ficou muito evidente, não se conseguiu gerar um consenso entre forças populares do que deveria ser uma proposta de transformação da Bahia. Aí eu vou dar um exemplo concreto. Santa Catarina, começando a diferenciar. Santa Catarina tem 42 vezes mais cooperativas em relação, se comparado com a situação da Bahia. Isso é distribuição de renda e riqueza. Às vezes a gente olha para determinadas marcas e não entende que, na verdade, aquilo ali são cooperativas que estão funcionando. É renda que está sendo distribuída. Aqui na Bahia existe um modelo que só concentra e principalmente joga a nossa riqueza para fora do estado. Quando não precisaria ser assim. Por exemplo, a gente precisa resolver o problema da terra. A Bahia tem muito latifúndio e muita gente precisando plantar e fazer uma produção industrial. Posso dar um exemplo produtivo da Bahia? Pode. Positivo? Deve. Pronto. Sul da Bahia. A Universidade de Santa Cruz, né, que é uma universidade pública estadual, ela orienta hoje milhares de produtores de cacau hoje, todos eles pequenos produtores, que já estão, entre outras coisas, além de fazer a policultura, sair daquela coisa de que você tem o seu terreno ali e só planta cacau, né? Planta cacau junto com outros tipos de cultura, significa soberania alimentar, é comida na mesa do povo. O projeto da UESC, ele garante, primeiro, que essa produção é toda de agrofloresta. Significa que as pessoas vão produzindo e reflorestando. Que coisa maravilhosa para o mundo todo. Nosso sul da Bahia está dando exemplo para o mundo. Produção pujante, como diz os relatórios da ONU, né? Através do sistema agroflorestais. E, além disso, esses pequenos produtores estão fazendo algo que é inédito, principalmente para os pequenos da região. Mas eu acho que é inédito para a região, que é a produção de chocolate. Sim. É algo que é injustificável. Como é que você tem um grande polo, historicamente, de produção de cacau, um dos maiores do mundo? Matéria-prima, né? Na matéria-prima, e manda as amêndoas do cacau todo para a Bélgica, fabricar chocolate e vender para a gente, para vender no sul do país. Pelo triplo do preço. Exatamente, entendeu? Então, os nossos pequenos produtores, através de um trabalho de extensão da Universidade de Santa Cruz, volto a dizer, uma universidade pública estadual, através disso, eles estão começando a produzir chocolate. Tem uma marca que é uma espécie de marca genérica, que tem inclusive uma caixa linda, né, com um mico-leão dourado, e que cada produtor ali, pequeno produtor, ele tem um QR Code. Se você estiver do outro lado do planeta, né, se você estiver em Gana e quiser comprar o chocolate basta ler o QR Code. Basta ler o QR Code, você encontra aquele produtor que agora não é apenas produtor de cacau, é produtor de chocolate então, também. Falta incentivo, deputado? Exatamente. Esse projeto, para vocês terem ideia, podia parar de funcionar junto com centenas de outros, porque tem um super processador na UESC que ele processa pesquisas científicas. É o mais potente da Bahia, para vocês terem uma ideia. Está lá na cidade de Ilhéus hoje, certo? Na nossa universidade. Ele processa pesquisas tanto da rede pública, de empresas públicas, como empresas privadas que recorrem, pede que eles processem. Esse super processador ia parar se a gente não fizesse uma emenda impositiva, né, no orçamento do governo do estado para garantir o apoio. Eu acho que isso daí é emblemático para a gente perceber. Nós não estamos falando de meia dúzia de famílias. Hoje a gente tem meia dúzia de famílias controlando a maior parte da renda do Brasil. Meia dúzia mesmo de famílias. São 6 famílias. 6 famílias que controlam a maior parte da renda e riqueza. Equivalente a 50% da população. Isso. Com esse projeto apenas, e esse não é o único da UESC, estão sendo contemplados milhares de famílias. A gente precisa fazer isso de maneira generalizada na Bahia. Ontem o governo do estado, inclusive, aprovou o Bahia Sem Fome. Nós vamos participar, o pessoal vai entrar na frente, que está sendo... Tem à frente, inclusive, uma deputada do PT, que é a Maria Del Carmo, à frente do Bahia Sem Fome. Eu quero discutir o problema da fome, principalmente, obviamente, como se mata a fome na Bahia.
Eu quero acesso a todo o recurso nacional que a Bahia tem direito, que a Bahia tem muito problema de fome. E o pessoal quer fazer desse trabalho de combate à fome algo que responda de maneira emergencial o problema, responda a médio prazo, gerando trabalho e renda para a nossa população e a longo prazo, protegendo o planeta. Não ser só um programa de governo, ser um programa de Estado. Exatamente. E que se mantenha, né? Que consiga se manter, porque a população de rua na Bahia teve um aumento considerável. A gente fez uma matéria sobre isso há pouco tempo. E eu acho que essa questão da fome tem muito a ver com a moradia também, né? A pessoa não tem como se manter sem ter como fazer, sem ter como alimentar os filhos, alimentar as coisas. Tem algum projeto a respeito dessa questão da moradia? Veja como as coisas estão conectadas. Só para não perder o fio da meada que você falou, né? Projeto de geração de trabalho e renda. Viabiliza que as pessoas possam permanecer no território. As possibilidades de você construir uma moradia digna aqui em Salvador são muito menores do que em qualquer outra cidade do Recôncavo. É óbvio, né? Sim. Você pode, então, ter uma moradia que vai ser muito maior, vai ser muito mais arejada, muito mais iluminada, não vai ter problema de saneamento, porque o saneamento já está sendo resolvido, inclusive, com projetos simples do ponto de vista ambiental, né? E nós vamos distribuir a população, porque a Bahia sofre com isso. Nós temos 9 municípios da Bahia concentram quase metade da nossa população. Pra vocês terem ideia, tem município na Bahia que 38 vezes maior territorialmente que Salvador, mas é completamente esvaziado, porque não tem alternativa. Quando a terra lá é produtiva. Entende? Essas contradições que nós precisamos resolver são coisas estruturais. Aí você me pergunta, Alan, dá para fazer essa crítica, uma crítica assim dura a esse governo, mesmo ele tendo esses objetivos de esquerda? Eu acredito que dá, porque não tocou nessas questões, sabe? E a primeira forma de tocar é expressar isso para a sociedade. Nós precisamos dizer que a Bahia hoje é um grande território de terras devolutas. São terras devolutas, vocês que estão escutando. São terras que são do governo e que não estão sendo utilizadas. Estão inapropriadas por alguma forma. De alguma forma, entendeu? Vamos lá, Chay. Deputado, recentemente o seu partido abriu mão de fazer parte do governo de Jerônimo Rodrigues, depois de ter feito uma campanha em aliança, né, tanto nacional quanto estadual, em prol da eleição tanto do presidente Lula quanto do governador Jerônimo Rodrigues contra o então candidato ACM Neto. Seu partido, então, sai dessa aliança, desfilia, inclusive, as pessoas que ocupam os cargos, né? As pessoas continuam ocupando esses cargos, que são cargos de segunda categoria, mas permanecem ali, mas vocês desfiliam essas pessoas para que não tenha nenhuma ligação com o partido e escolhem romper. Enquanto a gente desenha, e aí eu tenho 2 questões nesse sentido. A primeira é, da onde parte essa vontade de se alinhar ao governo de Jerônimo Rodrigo, principalmente quando ele apresenta em sua vice um posto do MDB, né, com todo o histórico que a gente carrega do MDB. Exatamente. Se vocês realmente naquele momento acreditavam que conseguiriam ter lugar, assento na mesa para discutir o que era preciso discutir para melhorar realmente a Bahia e as pautas que o pessoal defende, vocês acreditavam que teriam espaço para aquilo. E segundo, porque a gente se desenha agora para uma nova eleição em que provavelmente, de novo, a cabeça do MDB, né, provavelmente Geraldo Júnior, ocupe esse espaço de disputar a Prefeitura de Salvador, uma cidade que a gente sabe está sendo loteada e vendida, e o PSOL segue sendo o único partido, né, que disputa isso de forma, como vocês colocam, resistente, né, dentre todos os acordos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre se existia uma certa ingenuidade do partido de aceitar aquela aliança ali atrás, ou se derrotar a ACM era mais importante, e o porquê agora esse movimento de, não, vamos sair daqui. A primeira coisa, Chayane, é que a gente não pode desligar a disputa no Estado do que estava acontecendo no país. A gente não tem nenhuma dúvida de que o Brasil estava descendo de espinhadeira. Agora nós pegamos as metas do ponto de vista do Plano Nacional de Educação, para vocês terem a ideia das 20 metas nacionais, que entra aí número de pessoas que estão, de jovens que estão na escola,
todos esses dados que são bem objetivos do ponto de vista do que seria considerado um avanço, as metas. Das 20 metas, o Brasil só conseguiu atingir 2 metas depois de 9 anos. O plano é para 10 anos. Depois de 9 anos, atingiu 2 metas, parcialmente mais 2 metas. Portanto, 16 não foram metas alcançadas em 9 anos. E mais do que isso, a avaliação que se faz dos maiores especialistas é que o Brasil andou para trás em relação a essas metas. Então, é uma situação muito dramática. E ela ia se aprofundar com o Bolsonaro na presidência. A gente não tinha dúvida disso. Mesmo o governo anterior tendo sido do PT também. Isso. Mas a gente... Porque 9 anos pegou o governo do PT também. Isso. Exatamente. Mas veja, depois de 9 anos... nós percebemos nos últimos 4 anos que houve uma desarticulação muito grande. Tem coisas que são bem objetivas. Por exemplo, as conferências de educação foram suspensas, que eram os momentos para se avaliar essa situação. Entende? Então, para nós, era muito importante fazer uma frente na Bahia para que Bolsonaro não vencesse as eleições de forma alguma, que Lula ganhasse E a candidatura na Bahia tinha uma sinergia uma sinergia muito grande, um lado ou outro. A Bahia foi decisiva para que Lula ganhasse as eleições. Nós sabemos, a diferença aqui foi muito grande. Exorbitante. Né? Exorbitante entre Lula e Bolsonaro. Então, a primeira coisa é que o pessoal e os partidos, nossos partidos irmãos aqui, tinham muito consciência disso. Ninguém estava inocente no processo. Tinha uma situação nacional que abarca também o estado da Bahia, que estava em jogo. Era preciso jogar água no sentido de reforçar este moinho, ok? Pronto. E a segunda questão é que foi sinalizado para nós coisas bem objetivas, certo? Então, por exemplo, foi sinalizado por Jerônimo que haveria uma rediscussão sobre o programa no campo da segurança pública. Não foi apresentado. Não foi apresentado, é uma novidade. Coisas assim muito objetivas que o pessoal tinha colocado e que foi assumido como uma carta de compromisso, não foi posto em prática. Então, daí vem a posição da militância do pessoal de dizer, depois de 7 meses de governo, nós precisamos dizer isso para a sociedade. E a gente está dizendo, não, principalmente pelos cargos, Chayane, você foi muito cirúrgica quando você destacou que eram cargos de terceiro escalão. O problema não foram bem os cargos, porque esses cargos, as pessoas assumiram, inclusive, e quem assumiu teve que abrir mão de qualquer posto de direção do pessoal. Sim. Como uma forma de dizer assim, as pessoas vão assumir porque existe uma argumentação técnica do governo que as pessoas podem dar uma contribuição, eles querem, pessoas com esse perfil técnico em determinados cargos. Mas isso não tem nada a ver com o partido. Pois é, mas isso não tem nada a ver com o partido, porque ninguém é dirigente do PSOL. Se for, tem que, como abandonaram, tiveram que sair dos cargos. Então, o principal componente político dessa participação do PSOL era a participação no conselho político. Tem aquela história, conselho dá quem se pede. O pessoal estava pedindo, ou o PT pediu, o pessoal ia dar conselho. Até porque vocês construíram juntos os programas de governo. Claro, né? Então, até hoje, se me pedirem sugestão, eu vou dar. Ontem, a minha fala sobre o Bahia Sem Fome foi principalmente uma fala de sugestões para o governo enriquecer o programa. O pessoal não tá longe, a esquerda socialista, revolucionária aqui da Bahia está longe dessa política de quanto pior, melhor. Não, de jeito nenhum. Isso é terrível, entende? Então, a nossa principal elemento da nossa saída do governo foi a saída do Conselho Político, que nunca nos comprometeu para dizer assim, estavam com interesses particularistas. Porque quem tem com interesses particularistas não quer só aconselhar, quer pegar cargo. Sim, com certeza. O pessoal não solicitou uma secretaria, o PT ventilou isso. Nós não quisemos, nós não queremos secretaria. Mas nós queremos dar conselho político, porque nós queremos o bem da Bahia. Tocando nesse ponto, deputado, o senhor falava inclusive sobre esse plano de segurança pública. A letalidade policial é um problema muito grande aqui no estado. E o pessoal bate bastante nisso, né? A gente tem um questionamento grande de vocês. Inclusive, a gente tem dados, eu até trouxe um dado importante, que as polícias da Bahia, aqui em ações, foram 1.464 pessoas mortas. No ano passado, o que representa 22,7% do total das 6.040 mortes policiais dessas ações que ao longo do país. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Nós temos mais de um quinto, sendo que a gente é
né? Uma das unidades da federação. Sim. Em 2015, para a gente ter uma noção, o número dessas ações de pessoas que foram mortas nessas operações, 354, o número. 313% a mais. Como é que o senhor analisa esse aumento? Se justifica o governo muito em relação à migração dessas facções criminosas do Sul, Sudeste que estão migrando aqui para o Estado? Se justifica, inclusive, essa disputa territorial pelo tráfico de drogas? Como é que o senhor analisa, inclusive, e era uma pauta batida, inclusive, pelo candidato Kleber, como candidato ao governo do Estado, que falava sobre essa letalidade policial. Como é que o senhor analisa esse número? Eu queria só complementar a pergunta de Alain, porque eu queria que a gente apontasse também uma solução. Porque a gente continua empregando o mesmo modelo de segurança pública ano após ano, e independente de ser o candidato Jerônimo Rodrigues ou a ACM Neto, o programa de segurança pública que é defendido quando se entra no governo é o mesmo. Muros mais altos, mais armamento, né, mais viaturas, mais coletes à prova de bala. A gente faz entregas, chama a imprensa para mostrar isso. E é um modelo falido porque ninguém está se sentindo mais seguro com isso. Então, qual é o caminho, deputado? E por que a gente não adota esse caminho? Isso. A primeira coisa, reforçando o que você disse, e também as observações de Alan, né, de que esses dados, inclusive, a Bahia não é apenas o estado que está numa situação mais grave pelo terceiro ano, daqui a pouco eu entro nisso, pelo terceiro ano consecutivo. A Bahia, em termos relativos, ela é pior nos números absolutos também. Aqui está morrendo mais que São Paulo e Rio de Janeiro, em números absolutos, não são relativos. Certo? Então, é uma situação extremamente grave. Segunda coisa, é o terceiro ano. Então, não é um problema da chegada das facções ano passado aqui. Você tem uma repetição. E um aumento ainda por cima. E um aumento disso, né? E foi como eu cheguei a falar numa reunião com a cúpula da segurança pública, foi uma reunião que a secretaria trouxe cerca de, não sei, uns 70 profissionais para dialogar com os deputados das diversas forças de segurança do Estado, certo? E eu disse, nós não vamos encontrar a solução fazendo mais da mesma coisa que tem sido feito nos últimos anos. Não é possível que não se reflita sobre isso. E qual é o modelo? É o modelo das batalhas campais. Isso não vai para lugar nenhum, porque gera uma imagem de que o governo está decidido a enfrentar a violência, certo? E, ao lado disso, um rastro, né, de coisas que absolutamente justificáveis, como crianças de 8 anos tomando tiro e morrendo nessas ações, né? Pessoas idosas e crianças morrendo nessas ações. E não avança em nada, porque essa é a trajetória. Mas falta o quê? Falta inteligência, falta investimento em métodos. Falta renunciar. De inteligência. Eu acho que falta renunciar à opção desse espetáculo macabro. Porque, veja bem, o que acontece? Quando o governo faz essas mega operações, ele passa a imagem para a sociedade de que ele está se movimentando. Quando ele está entregando viaturas e dizendo que está comprando fuzis, né? Aquilo dali, por si só... Quem não é visto não é lembrado. Pronto. Isso, um pouco dessa forma, sabe? Então precisa renunciar a essa tentação de dar uma satisfação imediata à sociedade e pensar em coisas que sejam profundas. Por exemplo, a investigação na Bahia está completamente jogada às traças. A polícia investigativa. Como é que inteligência. A inteligência, exatamente. Eu estou remontando porque você falou isso. Você foi em cima. A inteligência das nossas forças de segurança está completamente jogada às traças. Né? Você tem uma categoria, por exemplo, de policiais civis que desde 2009, pela legislação federal, precisaria estar sendo remunerada e reconhecida como uma categoria de nível superior, pela complexidade da tarefa que ela exerce. Desde 2009. E não acontece, né? O chamado salário de nível superior, por exemplo. As delegacias estão aí completamente abandonadas, na maioria das vezes com 2 policiais civis para servir a população. Não existe discussão com esse segmento que está ali na ponta. Não significa que não ter excelentes profissionais, não. Eu vou te dizer, quer que eu seja sincero? Eu acho que o secretário e o subsecretário são excelentes profissionais. Tecnicamente não tem problema. Mas existe um problema de opção, de política de segurança pública, como enfrentar essa situação. Então, você acha que eles são excelentes profissionais, como o senhor acabou de afirmar, mas eles têm rédeas
que em algum momento eles não conseguem colocar em prática talvez toda a competência que eles tivessem para conseguir mudar pelo menos um pouco a situação da violência na Bahia. Exatamente. Eles têm que seguir outra lógica de política de segurança pública. Uma delas, por exemplo, vou dar um exemplo, esse exemplo da questão da polícia investigativa. Precisa ter investigação séria, fortalecer os grupos de investigação. É aí que você vai fazer o trabalho cirúrgico. Grande parte da desarticulação desse tipo de grupo não passa, gente, por disparar uma bala. Passa por confrontar o que são as contas, né, a lavagem de dinheiro. Isso é operação da inteligência. A nossa polícia está capacitada para fazer isso. Agora precisa ter disposição para reconhecer que o chefe do crime organizado não está no subúrbio ferroviário. Ele não está no... Certo? Ele está na Barra, ou ele está na Graça, ou está no sul do país. Quiçá até fora do país. Deputado, entendeu? eu queria aproveitar para perguntar ao senhor se o senhor acredita que a gente tem essa polícia pronta e preparada para agir, inclusive tecnicamente, investigamente, como a lei pontuou, se for necessário. O senhor vem de um partido socialista. O senhor acredita hoje que a falta de segurança na Bahia atende também um chamado do capital? Eu acho que existe o capital é esperto, né? Ele vai lucrando com essas coisas. Por exemplo, eu acho que a questão da segurança pública é central para a especulação imobiliária na cidade de Salvador. Por quê? Qual o critério que alguém de classe média utiliza para dizer eu vou morar nesse ou nesse bairro? Condomínio. Fechado. O capital vive da crise, né? Tá entendendo? Se você for... Quer ver uma coisa impressionante em Florianópolis? Você compra em Florianópolis, apesar da qualidade de vida da cidade ser muito melhor, um imóvel lá muito mais barato que aqui. E não precisa ser necessariamente um lugar fechado, um condomínio. Isso. Porque o primeiro critério que todo mundo pergunta é condomínio, porque aí tem a sensação falsa de que está seguro. Um desses taxistas que eu conversei lá em Florianópolis me disse, não, Hilton, minha casa fica aberta. Porque às vezes está fazendo muito calor, eu deixo a janela aberta. Eu disse, você mora no condomínio? Não, é porque minha rua é muito tranquila. Parece que não é Brasil, na verdade. Mas inveja. As coisas são criadas historicamente. Agora eu queria falar outra coisa, do ponto de vista social, que eu sei que não vai dar para falar do programa do pessoal no campo da segurança pública. Sim. Se vocês... Mas eu gostaria de ouvir. Me derem, pelo menos um pedacinho. Me derem uma chancezinha. Claro. Outro momento a gente vai conseguir detalhar. Mas eu queria falar outra parte. A Polícia Militar, por exemplo, ela produz as chamadas manchas da violência. Certo? Que eu não gosto nem dessa definição. Mas, assim, tecnicamente, o fato é que a polícia está muito capacitada para fazer essa radiografia. Ela tem uma radiografia das localidades que são mais violentas. Não é um mundo, não, gente. Você olha para o mapa e percebe como as coisas são muito localizadas. Sabe onde é que está aquela população ali? Nas áreas em que o poder público mais despreza. Não está. Exatamente. Não Alguém está. Ocupa espaço, né? Não Alguém existe espaço vazio. Exatamente. Então, tem toda uma justificativa política para o governo dizer, não, essa população que tem diversos direitos básicos negados, agora vai ser a minha prioridade. Eu vou pegar as chamadas manchas do crime e vou garantir que todo jovem ali tenha uma alternativa de educação, tenha um estímulo. E isso pesa. Eu nunca vou esquecer, uma gestora do Colégio Edgar Santos, que outro dia falou para a gente, deputado, sabe o que foi que aconteceu? Eu chego até a me arrepiar. Nós tínhamos um aluno aqui que a gente acompanhava. Ele estava num programa do governo que dava uma bolsa, né, para estimular. Ele vinha sendo acompanhado já há um tempo pela escola, porque ele estava em situação de vulnerabilidade. A família dele, uma bolsa, uma coisa pequena, eu acho que era uma coisa de R$300, uma coisa desse tipo. E o colégio vinha acompanhando. O governo simplesmente suspendeu ele do programa. 6 meses depois, ele apareceu na luta, ou na lista dos executados pela polícia. E era um menino que já vinha sendo acompanhado, ele não estava nessa trajetória. Mas, deputado, aproveitando essa deixa aí que o senhor falou dos jovens e da questão da opção, da falta de opção que o Estado ou que o município dê para que essas pessoas não encaminhem por uma coisa que não seja boa para a vida delas. A questão das drogas, da liberação das drogas. Semana passada, eu acho, teve uma resenha entre uma vereadora do PSOL e o menino do MDB. Não, MDB não. Do MBL. MBL, desculpa. E por conta de um kit que tinha uma piteira ou qualquer coisa assim.
Eu queria saber o seu posicionamento no que diz respeito a essa questão da liberação das drogas. Se o senhor acredita que isso pode ajudar, ou talvez por essa falta de educação que existe no Brasil, essa falta de oportunidade, muitos jovens não possam se perder nisso e piorar ainda mais o que já é difícil para todo mundo. E se também existe um pânico moral, né, deputado? Quando se cria isso, não se debate, não se coloca na mesa, aí se cria o pânico moral de que vamos conversar aqui sobre os benefícios de liberar maconha, as pessoas criam um pânico moral de que vai todo mundo virar drogado e zumbi pelas ruas, e aquilo nunca vira um debate, né? Isso. Pronto. Mas é uma questão que precisa ser falo. dita, Exato. porque em alguns lugares acontece das pessoas Eu falo com um jornalismo, jornalismo, jornalismo maravilhoso como esse. Quase não tenho o que falar. Não, vai, fala. Mas eu começaria dizendo o seguinte, olha. Primeiro, a substância psicoativa, vamos tratar assim, para a gente se afastar um pouco Coisa química, vamos falar da a substância pronto. psicoativa, né? É. Porque isso aí é como os profissionais... Puxa, gente, não acredito. Fique tranquilo. Fica tranquilo. As substâncias psicoativas. O álcool é um problema de saúde muito maior hoje que a maconha, por Com exemplo. certeza. Fato. É fato, né? E o álcool, infelizmente, é completamente naturalizado. A gente, inclusive, na pior forma possível. A Repare venda, o acesso, o consumo. A propaganda. Repare que na propaganda o que aparece muitas vezes é que aquela pessoa que consome o álcool e pode bancar, ele vai poder se servir das mulheres. Por aí a gente já vê, né? Aquelas mulheres, né, consideradas no padrão de beleza, tal, elas estariam à disposição para quem pode comprar cerveja. Isso daí é central nas propagandas. Então, até nesse sentido, é completamente deseducativo. E nós temos o carnaval da nossa cidade, que é definido como carnaval de cerveja, né? É o carnaval da Itaipava, é o carnaval da marca. Da marca, que né? está bancando. Que está bancando. Então, cadê a postura educativa? Cadê o posicionamento? Bom, eu queria, aliás, trazer outra questão relacionada ao álcool. A gente não é a favor de proibir o álcool, né? Já pensou? Vai proibir o consumo de álcool, agora ninguém... Aí vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 40, né? As máfias, exatamente, a lei seca. E o pessoal, portanto, gerou uma porrada de máfia, que é o que acontece com o tráfico dessas substâncias psicoativas que estão na ilegalidade, elas vão gerando máfia, certo? E as pessoas iriam consumir das piores formas possíveis. Né? Nos Estados Unidos aconteceu isso, o pessoal pegava o perfume, bebia, ou injetava na veia o perfume, para poder ter algum acesso ao álcool. Então a gente precisa considerar que tem uma chamada demanda rígida, né? Que é uma necessidade de um público que a gente está falando no capitalismo, né? A lógica do lucro vai procurar responder e às vezes das piores formas possíveis. Sim. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos uma excelente experiência bem sucedida, e eu aqui estou muito tranquilo para falar isso, porque eu fui no governo do PSDB. Todo mundo sabe que é o PSOL que é a PSDB. Nós estamos, um está de um lado, outro está do outro. Mas no governo do PSDB se fez uma política muito vitoriosa, que foi a conscientização em relação ao tabaco. É né? verdade. A gente, eu sou mais velho que vocês, eu vim de um período em que tinha uma glamorização do cigarro. Hollywood era um sucesso. Você subia a montanha para chegar lá e fumar o cigarro. Fumar um cigarro. Isso fazia com que a nossa juventude ela entendesse que aquilo dali era um sinônimo de ascensão. Isso acabou. Hoje o fumo é considerado um problema para essa geração. Isso é uma vitória para nós. Nós temos que aprender com isso, que a conscientização ela vale mais. O problema da criminalização, principalmente ao meu ver da maconha, é isso. Não se faz um debate sério. Por exemplo, eu quero ter a liberdade de numa escola dizer para o menino: olha, meu querido, deixa eu dizer, fumar um cigarro de maconha vai trazer 20 vezes mais prejuízo para os seus neurônios do que um cigarro, que já é muito prejudicial. Tem que ter liberdade para falar isso para as pessoas. Você está entendendo? E se alguém quiser fazer o uso recreativo, né, da maconha, como faz do álcool de maneira generalizada, que faça de maneira consciente. Eu bebo um pouco também, então não há problema com isso. Qual o problema disso? Agora eu vou virar um alcoólatra? Não, eu tenho consciência, eu sei. O álcool faz mal para tudo, gente. O álcool é horrível, certo? Se você puder, não tiver uma questão de saúde mental, porque eu bebo para ficar um pouquinho mais relaxado. Até o Papa bebe, né? Porque tem que juntar um pouco as duas coisas. Esse equilíbrio a gente tem que encontrar. Tem saúde física, tem saúde mental também. Se você também ficar naquela situação, você não aguenta. E precisa discutir essas coisas, né? Trazer para discussão, parar com...
A gente, no primeiro episódio do nosso quadro, do nosso podcast, a gente falava isso sobre o Congresso muito engessado, muito não querendo pautar esses assuntos, né? Com tem que trazer o pra Arthur mesa. Maia, né? Foi com o deputado Arthur Maia que o Congresso tem que estar pronto para discutir isso. Eu acho que muitas vezes tem que partir do social, das pessoas, da sociedade, exatamente. porque o Congresso nada mais é do que O reflexo da das sociedade. pessoas, né? A sociedade Afinal, precisa todos são discutir esses eleitos. assuntos. Exatamente. A gente quer viver num país progressista, sem dúvida. Vamos Mas a pra gente reta fez uma final, audiência né? pública rapidinho sobre isso, sobre a cannabis na Assembleia Legislativa, Sim. com as mães de crianças com microcefalia. Teve mãe que pegou o microfone e dizia, gente, meu filho tinha de 90 a 100 convulsões por dia. O que segura o número de convulsões do meu filho É cannabis, é a cannabis, que nós conseguimos, porque a Defensoria Pública, palmas para a nossa Defensoria Pública, uma instituição que eu tenho maior respeito agora, precisa ser fortalecida na Bahia, né? A Defensoria Pública conseguiu garantir na justiça que essas famílias tivessem direito de plantar. Porque os filhos dela estavam convulsionando. 90 convulsões. Quem é que aguenta uma coisa desse tipo? Pois é. Qual é a mãe que aguenta e não vai enlouquecer com uma situação desse tipo? E o povo... Deputado. Então precisa quebrar, né? Esses A mitos, gente essas- Vamos pra a reta gente final, tá com deputado. seu tempo esgotado, É. porque por nós continuaríamos aqui Dois bastante pontozinhos para a tempo. gente encerrar, para duas questões. Como é que vai funcionar a candidatura aqui em Salvador no ano que vem? Vai ser própria ou vai ser aliança com o E- PT? Como é que vai ser? E depois o senhor pode pincelar com essa eleição na Alba, a possibilidade do deputado Adolfo para um terceiro mandato. Como é que o senhor está analisando esses dois pontos? Eu queria encaixar uma terceira pergunta só porque eu acho muito importante. O senhor foi vítima agora de uma ameaça de morte, né? Depois de um companheiro de partido ser assassinado, o senhor vir a público cobrar que a justiça se posicione, cobrar do Estado, cobrar, né, das autoridades. Eu queria saber se o Estado oferece ao senhor nesse momento algum tipo de proteção contra essas ameaças de morte e como que o senhor se sente a respeito disso, porque, enfim, a gente sabe que parlamentares do PSOL quase sempre são ameaçados de morte e algum deles acabam vindo a falecer ou então seus familiares, né? Isso. Vamos começar por aí, muito rapidamente. A Secretaria de Segurança Pública, o próprio secretário, o subsecretário, desde o primeiro momento procuraram responder à situação, né? Nós tivemos reuniões, o subsecretário deixou o telefone dele à nossa disposição, a assessoria direta. E o que a secretaria tem nos dito é que a investigação está sendo feita, né? Tudo indica que essas ameaças, a própria situação que foi criada lá em Nova Açores, né, teve como sujeitos membros da Polícia Civil e Militar, certo? Então, existe o acompanhamento em relação a essa situação e nós também estamos muito atentos. Agora, é óbvio que o pessoal vem trabalhando com diversas situações aqui na Bahia, né, e a gente não pode querer estar absolutamente seguro, né, no estado que é tão violento. Que, inclusive, a situação lá de Nova Açores estava relacionada, inclusive, à situação de extermínio. Né? A nossa avaliação foi um conjunto de denúncias, né, que estavam sendo feitas lá em Nova Açores levaram ao assassinato de Estevão. Sim. Pronto. Um segundo componente, a questão de Salvador. Eleições. Salvador, o pessoal vai ter candidatura própria. É o senhor? É possível que seja, a gente está discutindo, mas a militância do pessoal está muito aberta. A gente vai começar agora um debate sobre a própria cidade, porque precisa fazer a atualização programática, né, das posições. Eu acho que vocês vão gostar do conteúdo que a gente vai oferecer, né, para ser discutido. Assim como outros municípios, como Feira de Santana, né, municípios do Recôncavo, Santa Amaro. Então, a gente vai começar esse debate sobre a questão programática e, no final das contas, a gente vai olhar para esse resultado e vai dizer quem melhor vai representar. Certo? Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Debater a cidade antes do nome, né? Isso, exatamente. Estou muito tranquilo em relação a isso. A companheira ou companheiro que for o candidato vai ter todo o nosso incentivo, apoio, disposição para contribuir. E para finalizar, eleições da Alba? Mas deixa eu só te dizer uma coisa. Nós vamos oferecer um nome para a esquerda revolucionária de Salvador, certo? Aqui eu estou falando de nós, da UP, do PCB, do PSTU. Então, a união, né? A gente está anunciando aqui uma união. É de um campo. Né? Existe uma esquerda que não é essa esquerda do campo do PT,
que tem uma visão sobre Salvador e ela vai se apresentar. E nós vamos oferecer um nome. Pode ser que seja de um desses outros partidos. Mas nós queremos que tenha esse compromisso programático. E em relação à situação da Assembleia Legislativa, nós achamos que não deve ser. Eu devo ser candidato a presidente novamente. Na última não deve ser, eleitoral. no caso, o deputado Adolfo... Eu acho que não. Ainda que o deputado Adolfo, ele tem uma trajetória, tem uma marca da trajetória dele de respeito às diversas posições. Isso aí eu seria leviano se eu não reconhecesse. Existe isso na trajetória. O problema é que, ao meu ver, a ALBA, a Assembleia Legislativa, cumpre muito pouco do papel que deveria cumprir, sabe? A Bahia é um estado assim, eu falei muito dos problemas da Bahia, mas procurei levantar alguns potenciais. Se a gente tivesse uma tarde aqui, eu falaria só dos potenciais da Bahia. É um negócio fabuloso, mas nada disso vai acontecer sem arquitetura política, sabe? Sim. E a Assembleia Legislativa poderia e deveria ter um papel, ao meu ver, mais ativo. Existem situações que são muito objetivas, né? As definições da pauta. Por exemplo, eu tenho certeza que para vocês, muitas das definições da ALBA chegam aqui como uma surpresa. Com certeza. Sim. Imagine vocês da imprensa que estão aí loucos para, né, informar a população. Tem dificuldade para fazer isso. E os caranguejos colocados na pauta lá no meio da votação, já no plenário, né, deputado? Então, imagine, vocês estão nessa situação, que são profissionais da área e com toda a motivação para fazer um belo trabalho. Tem dificuldade de ter informação. Imagine aquela população, né? A população em geral. Então, a ALBA, ao meu ver, sinteticamente não responde a isso. Precisa de uma liderança política. E aí eu não falo só do indivíduo, tem que ser uma pessoa e uma mesa diretora que tenha responsabilidade com isso, com a valorização do quadro, né, dos seus servidores, com a democratização da discussão, espaços amplos. Eu acho, por exemplo, que a ALBA tinha que discutir o seu orçamento com a população, tinha que ter um orçamento participativo. Sim. Entendeu? Seria ótimo, né? Entendeu? Ia ser uma bela discussão. Ia ser, velho, a gente podia fazer um grande orçamento do Estado da Bahia se a gente democratizasse o próprio orçamento da ALBA. Tivesse essa discussão. Deputado... E ter um nome para caso que o senhor acha que não deve ser o deputado Adolfo, que pudesse descontar. Tem algum outro nome? Mas até agora é Hilton Coelho. É uma pena. Eu joguei peteca para ele justamente para isso. Um outro nome, eu estou com disposição de discutir. Como geralmente as eleições lá estão marcadas por um candidato único, além da nossa candidatura, que na última eleição aumentou bastante, viu? A gente saiu de 1 voto na anterior para 4 votos. Deputado, infelizmente o seu tempo acabou, porque por nós ficaríamos aqui a tarde falando muito, temos muitos assuntos interessantes, o senhor é uma pessoa muito interessante, muito obrigada por ter vindo, agradecemos muito e esperamos recebê-la aqui de novo, ou o representante do seu grupo, que vai ser o candidato a prefeito nas próximas eleições. Vai ser um prazer ou a sua enorme. Campanha para a presidência da Assembleia. Também. Gente, obrigado, deputado. Desde que eu botei o pé aqui, né, para você que ainda não deu entrevista aqui, não foi, né, sabatinado aqui por essa equipe, quando você entrar aqui vai ficar contente e relaxado quando botar o pé, porque realmente é uma criatividade muito grande, né, da porta para dentro e, claro, um nível muito bom do debate. Eu adorei vir aqui. E se me convidarem, eu venho de novo. Convidaremos com certeza. Muito obrigado. E, pessoas, até o próximo episódio. Obrigada.